iniciando aqui mais um episódio do Pode Dizer. E, gente, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal da TV Panorâmica, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E, gente, eu estou com uma convidada muito especial, a Luciene. Ela é diretora da Escola de Inglês. Por favor, se apresente melhor para o público. Olá, gente. Meu nome é Luciane, eu sou diretora da Escola de Inglês Number One. A gente está aí há 10 anos em Laranjeiras, né? E com esse público, a partir dos 3 anos de idade, já fazendo inglês. Nossa! Muito legal, não é? Muito! 3 anos você já começa a trabalhar, porque você aprende inglês da mesma maneira que você aprende português. Entendi. E, aliás, quando você está falando sobre essa parte de você aprende inglês, você aprende português, eu sempre tive essa... Pode tirar uma dúvida minha? Começar essa parte, pode tirar uma dúvida minha. Eu sempre tive essa dúvida, tipo assim, se eu já sei português, eu vou querer aprender outro idioma por quê? Então, eu quero te perguntar, qual é a importância do inglês? Então, o que acontece, Laura? A gente está num mundo onde você tem uma série de oportunidades, né? E muitas coisas que a gente utiliza, elas já vêm em inglês. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo lá da frente, tá? Se você quiser fazer medicina. Entendi. Todos os livros que são de medicina, eles traduzidos, eles são muito mais caros. Entende? Então, além da liberdade que você tem de saber o idioma, você imagina, você começa a economizar só aí. Porque se você pegar um livro que for traduzido, ele é mais caro, entendeu? Nossa. E aí, por exemplo, a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Todo mundo conhece a Bíblia, não é? Sim. Então, a Bíblia, a versão mais... a gente que está mais digna, próximo do que foi dito, é a Bíblia em inglês, entendeu? Porque ela não passou por as traduções, tudo. Então, assim, é importante porque, além de te ajudar academicamente, né, te abre um mundo cheio de informação, cheio de oportunidades que você não tem, às vezes, se você não tiver o inglês. Então, você consegue fazer muito mais escolhas. Entendi. Mas aí, eu aprendendo inglês, tipo, é mais fácil ou é mais difícil aprender inglês? Você está falando quando criança? Ou aprender inglês, se é difícil ou fácil? Não, aprender inglês. É difícil ou é fácil? Então, aprender inglês não é difícil, só que a gente precisa começar a estudar inglês de que maneira? Sabendo exatamente qual é o tempo que você vai levar para aprender. Porque o que acontece? Se você entra numa escola de inglês, né? Todo mundo que está assistindo aí, entrou numa escola de inglês, mas você fica sem saber quanto tempo você leva para aprender, ou então você entra com uma expectativa que não é de verdade, né? Que não é a real, você começa a ficar ansioso e aí você desiste. Então, muitas vezes a pessoa desiste não é porque é difícil, é porque ela estava com uma expectativa que ela iria aprender mais rápido, né, do que ela realmente está indo. Ah, entendi. Mas, tipo assim, como a gente tem escola, né? Não seria mais fácil aprender inglês na fase adulta? Porque a gente ia ficar confuso nas cabeças para ter que administrar a escola e o inglês. Então, vamos lá. Inglês, quando você está aprendendo na fase adulta, não é que o seu cérebro... Você já ouviu adulto falando assim? Ah, mas eu acho que eu não aprendo mais inglês não, porque eu estou muito velho para isso. O que acontece? Não é porque o seu cérebro não recebe essa informação, não. É porque quando você é criança, você tem menos coisas para pensar, né? Então, você tem a escola e o inglês, ele entra também como um estudo. Então, você já está adaptada a essa rotina de estudo, de escola, então é muito mais fácil. Sem contar que o adulto, ele fica com mais vergonha, né? Ele começa a ter mais
vergonha de querer aprender, de querer falar, né? Pelo fato da idade, né? Isso, Acho. além de você perder um monte de oportunidade, né? Porque pensa bem, se você começa a fazer o inglês quando criança, você escolhe o que você vai fazer. Se você não sabe inglês, talvez você faça o que der para você fazer, né? Sem ter tanta escolha quanto se você tiver esse mundo aberto, entendeu? Então você consegue ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, ler qualquer livro, né? Então, assim, porque é o idioma universal. Então, por isso que é importantíssimo aprender ainda criança. Entendi, entendi. Mas, tipo assim, se por exemplo, o adulto, ele tem chance? Ele aprende. Ele aprende. Ele aprende. Só que ele vai aprender, o que que acontece? Hoje, vamos lá, se uma pessoa tem 11 anos, ela vai aprender inglês. Uma criança de 11 anos, ela tem pressa de quê? Pra crescer, talvez? Só para crescer, talvez, né? Mas o adulto, ele tem pressa de entrar no mercado de trabalho, ele tem pressa de terminar uma faculdade, ele tem pressa para casar, ele tem pressa para comprar alguma coisa. Então, você entende que para ele vai ser um pouco mais difícil? Então, ele vai precisar ter muito mais rotina, muito mais vontade de fazer. Ele aprende igual, só que ele vai precisar de muito mais vontade para fazer. Porque acaba ele tendo muita coisa, né, pra fazer, então por isso que é mais comum ver crianças aprendendo do que adulto. Também a gente vê muito adulto ainda se esforçando para aprender, mas é mais provável, mais comum de se ver crianças Exatamente. fazendo isso, né? Exatamente. E é por isso que é importante que você abra esse horizonte para você ainda criança. Então, ó, vou te contar uma coisa. Nós temos uma professora na nossa escola que ela se formou aos 16 anos e já iniciou no ano seguinte dando aula para gente. Ela só estudou no Number One, então ela fez todo o curso. Quando ela se formou, ela fez a nossa prova, né, para professor, e ela passou, e hoje ela é nossa professora, né? Sabe, ela começou a dar aula com 16 anos, né? Então você imagina só quanto de oportunidade que ela vai ter na vida. Ah, nem era maior de idade assim, já Nem era tava maior de fazendo idade, isso. exatamente. Por quê? Porque ela começou mais cedo. Então ela consegue entender, falar com várias pessoas porque ela aprendeu inglês cedo. Entendi. Eu tenho uma outra dúvida para a senhora, que, tipo assim, até a minha professora, uma vez, ela pegou e ela falou assim, eu não sei falar inglês, mas eu tava numa festa de família, e aí os meus irmãos estavam falando inglês, só que eu tava entendendo tudo que eles estavam falando. Só que eu não sei falar. Isso é possível acontecer? Sim. A primeira comunicação, ela se faz no ouvir, né? Por que isso? Vamos lá. Quando você tem um bebê de 7 meses, vamos colocar uns 7 meses, aí você fala assim para o bebê, pega o pezinho, onde está a luz? Ele ainda não sabe falar, mas quando você dá essas informações, ele não aponta, ele não sabe o que é. Então, isso significa que abriu o primeiro ponto da comunicação, que é ouvir. Então, você primeiro vai desenvolver a sua compreensão auditiva e, em seguida, você vai começar a falar. Então, é dessa maneira que você consegue desenvolver. Então, sim, quando um professor ele diz, ou alguém diz, não, eu só consigo entender, mas eu não sei falar. Ele começou a abrir primeiro ponto de comunicação. Entendi, entendi. Eu tenho outra dúvida. Tem muita gente que fala que aprender inglês é chato, Dana, e aí eu queria te perguntar, tem como aprender inglês se divertindo, de uma forma que não seja chata? Tem, vamos lá. A gente tem uma série de coisas importantes para aprender inglês. Por que que a maioria dos adolescentes, infanto-juvenil, né, acham o inglês chato? Porque a escola regular,
ela tem uma obrigatoriedade de fazer o aluno ele aprender somente o conhecimento do verbo. Então, ele sabe lá o verbo, aí todo mundo fala assim, eu estudei verbo to be a vida inteira, né? Por quê? Porque a escola regular, ela não tem uma obrigatoriedade de fazer o aluno falar. E aí, quando você só trabalha a escrita e a leitura, você tem uma tendência de achar que aquilo é chato. Agora, a gente faz o inglês de uma maneira, deixa eu te explicar. A gente contextualiza tudo. Então, vamos lá. Você hoje, a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre aeroporto. E aí, Laura, você vai aprender todo o vocabulário dentro desse ambiente, entendeu? Se a gente vai te ensinar números, eu não vou falar para você repetir os números. Eu vou fazer você aprender, por exemplo, vou falar, Laura, qual é o telefone do seu pai? Então, você aprende com coisas que fazem sentido para você. Então, você começa a gostar. Entendeu? Então é divertido, por quê? Porque além da gente fazer muita coisa legal, a gente também faz com que todos os assuntos que você vai aprender em inglês, você aprenda de forma divertida. Por exemplo, você gosta de futebol? Pouco. Mas vamos supor, então, que você não gostasse. E se eu falar só de futebol com você? Vai ficar chato, não vai? Muito, não Então, gosto. isso que acontece com alguns livros de inglês. Eles têm os assuntos prontos lá, e aí a gente vai falar sobre o que está no livro. Sim. Diferente do number one, né? Por quê? Porque o number one, a gente planeja a aula de acordo com o aluno que está ali dentro. Então, eu conheço você e falo, você gosta de televisão. Então, vamos trazer o verbo, o vocabulário, as expressões dentro do que você gosta. Entendi. Nossa, muito legal isso na escola de vocês, entendeu? E, gente, antes de nós irmos para a próxima dúvida, eu queria falar com vocês dos patrocinadores. O primeiro patrocinador que eu queria falar é da Caluê Moda Infantil, que vai estar o link do Instagram deles, vão estar na descrição. E como vocês sabem, estamos agora no final de novembro, né? Tá chegando Natal, Ano Novo, para você que quer passar o Natal Ano Novo bem vestido, né? Realmente bem vestido, bonito, né? Vai lá na Caluê que você vai achar muita peça linda, maravilhosa. E também, outro patrocinador que eu queria falar é da Esmero Afro Breads, que, como eu já disse, para quem quer passar o Ano Novo, Natal com o cabelo bonito, vai lá, faz agora mesmo, entendeu? Vai lá, entra em contato com eles, você tem vaga, que aí você fazendo pro Natal já fica pro Ano Novo, entendeu? E aí, se você quiser, você ou faz manutenção, ou você tira. E também, para você que é a primeira vez colocando e não sabe lavar o cabelo, não se preocupa com isso. Eles lá fazem higienização com os produtos certos, lavam da forma certa, entendeu? E o link do Instagram deles também vai estar na descrição. Então vamos para a próxima pergunta, né? Eu vejo no Instagram de vocês fazem uns eventos lá muito legais. Vocês são muito legal, a escola de vocês. E eu queria perguntar para você qual é o diferencial da sua escola para outras escolas. Mas também não diminuindo outras escolas, cada um tem seu jeito de ensinar, entendeu? Mas aí eu queria perguntar o seu, qual é o seu diferencial da sua escola? Então, vamos lá. Eu trabalhei em escola de inglês durante muitos anos antes de comprar uma escola. E aí, eu ficava muito com as pessoas, com os alunos, eu conversava. E eu consegui entender, nesses anos que eu trabalhei, que o que as pessoas gostavam mais, né? Então, é muito mais legal quando você está num lugar que as pessoas conhecem você mesmo, conhecem você pelo nome, quando as pessoas sabem quais são as suas dificuldades, não é? Então, assim, a gente pode ter muitos alunos, e hoje nós temos centenas de alunos, mas a gente pode cuidar de cada um,
né? E quando a gente cuida de cada um, a gente consegue trazer aquilo que você gosta. Então, a gente consegue fazer eventos com que você se sinta bem. Então, por isso que esse cuidado, né? Tanto meu quanto da equipe, eu acho que é o diferencial da nossa escola. Entendi. Vocês sabem, cuidam muito dos alunos de uma forma diferente. O carinho, né, de vocês é diferente, que Isso. a pessoa se sente meio que acolhida, segura, Isso entendeu? mesmo, é você sentar e conhecer a pessoa, é você sentar e saber se aquilo está sendo importante para ele, você está gostando, né? Claro que vai ter coisas que talvez você, porque eu falo assim, inglês é legal, mas tem que ser eficiente, não pode ser só legal, né? Sim. Porque senão a gente acha que vai lá e só brinca, mas ele tem que ser eficiente. Mas a gente consegue fazer isso se a gente olhar para o aluno, né? Então a gente não tratar só como um negócio. Entendi. E aí eu também queria tirar outra dúvida com você. Como que a maioria das vezes sair para fora é caro? Comprar coisas de fora, algumas coisas, né, são caro. Mas o aprender o inglês para sair lá para fora é caro também ou não? Não. Eu acho que fazer inglês, ele requer planejamento e que você tenha prioridade. Por exemplo, às vezes, o pai faz um investimento, né, em um monte de coisas que não vai trazer para o futuro, né, dos infantos juvenis, né, adolescentes, crianças, não vai trazer para o futuro dele a importância que o inglês vai trazer e o resultado que o inglês vai trazer. Então, primeiro a gente precisa de planejar. Então, qual é o planejamento? Eu vou chegar e vou falar assim, olha, meu filho, então esse ano você vai fazer inglês, porque a gente vai cuidar do seu futuro. Às vezes, você não tem tanta grana, então você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar tirar algumas coisas. E tá tudo bem você fazer isso por um tempo, para que você tenha o seu futuro garantido, entendeu? Mas aprender inglês não é caro, não no Level 1, tá? Existem escolas muito caras, existem materiais muito caros, mas a gente ainda consegue fazer com que o curso tenha um valor que as pessoas conseguem pagar. Entendi. Eu tava vendo no Instagram de vocês, lá vocês têm muitas unidades, né? Isso. Pelo Espírito Santo. E aí eu vi que a unidade de Laranjeiras é uma unidade maravilhosa. Eu tava vendo lá, gente, vocês fazem cada coisa maravilhosa. Que eu olhei e fiquei apaixonada. Literalmente apaixonada por tudo que vocês fazem lá. Eu vi que vocês cuidam muito das crianças, têm um amor imenso. E aliás, a festa de Halloween eu amei, tá? Foi linda, não Foi foi? linda a festa Todo de ano a Halloween. gente tem, na próxima a Laurinha vai estar lá. A festa de Halloween eu achei legal, porque tem várias brincadeiras. Que as fantasias que as crianças fazem, eu falei, gente, essas crianças tiram essa imaginação da onde? Eu nunca pensaria nisso, as crianças fazendo meio que aquelas bonecas costuradas. Eu falei, gente, essa menina tirou isso da onde? É muito legal, não é? Uhum. E eu falo que isso é fazer parte, porque você só se arruma, você só se ajeita, você só quer ir em algum lugar que você faz parte, não é? Né? Então as crianças lá fazem parte mesmo da escola, sabe? A gente senta, eles têm liberdade, entendeu? Então é muito legal mesmo. Eu falo que pode ser que tenham, e tem, lógico, né? Várias escolas que são muito eficientes no mercado. Mas a gente fez um espaço onde o aluno ele se sente em casa, entendeu? Entendi. Ele se sente à vontade para chegar, para estudar, né? Tem aluno que vai para lá mesmo sem ser dia de aula. Sério? Uhum. Acho que é de tanto gostar, Para né? ficar no computador, né? Então é bem bacana. Então, gente, para terminar, né, que nós vamos já, infelizmente, o episódio já está acabando, eu queria pedir para você
Dá uma palavrinha para os pais que estão aí do outro lado da tela, falando a importância de colocar seu filho na escola de inglês, entendeu? E eles falam com as suas palavras, do jeito que você quiser. Tá bom, então, Laura, vamos lá. Eu quero orientar os pais que coloquem, né, que invistam numa escola de inglês para o seu filho, para que, claro que ajuda, né, academicamente, mas não é só isso. A grande maioria dos pais acredita que seja só isso, mas não é. Você dá oportunidades para o seu filho que ele não terá sem fazer inglês. Você vai dar escolhas para ele que ele não tem sem fazer inglês. Então, assim, você investir numa escola de inglês hoje para o seu filho é você garantir que ele tenha um futuro de escolhas. Então, você faz uma escolha hoje para ele, e no futuro ele vai conseguir fazer várias escolhas. Por quê? Porque ele aprendeu mais, porque ele está mais preparado para o mercado de trabalho, para uma faculdade, para viajar, para passear. Então, eu tenho certeza que todos os pais que já investem não se arrependem, e quem vai começar a investir vai ficar apaixonado, porque vai ver seu filho desfrutando aí de um futuro brilhante. Infelizmente, como a gente está acabando, né? Estamos finalizando esse podcast. Eu queria te agradecer por ter parado sua correria lá, que eu sei que não é fácil ser diretora de uma escola. E por ter parado essa correria para vir gravar com a gente, eu queria agradecer muito a você, entendeu? E dizer que ano que vem a gente vai estar juntas se vendo todo dia, né? Isso Espero, né? aí. Vou Espero. cobrar, hein, Laura? E é isso, tia. Obrigada. E é Obrigada a isso, você. Obrigada a todos. tchau.